Quando falamos em computadores dos anos 2000, uma das coisas obrigatórias que vem na cabeça de quem usava a internet naquela época era o Emule. Nele podemos baixar vários arquivos, como vídeos, fotos, músicas e entre outras coisas. E olha que o pessoal daquela época zombava bastante da galera que gostava de baixar as músicas da banda NX0. Mas você sabia que esse programa foi um dos pilares de uma das maiores operações policiais do mundo e que aconteceu aqui no Brasil? E antes de falar de tudo isso, já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like e olha a descrição que tem o meu servidor do Discord. Com os recados dados, vambora! O nome do criador do Emule é Hendrik Breitkreuz, mas todo mundo chama ele de Mercur. O projeto chamado Emule começou no dia 13 de maio de 2002, e a ideia dele foi para ser uma alternativa ao eDonkey 2000, que era um programa que funcionava de forma semelhante, mas que não agradava o Mercur. O Emule foi desenvolvido utilizando C++ como linguagem de programação, e tem a licença GNU GPL versão 2, o que torna ele um software livre que permitia com que você pudesse alterar o código dele para atender às suas necessidades. Entretanto, você não poderia vender a sua modificação, mesmo se essa modificação transformasse o Emule em um programa muito melhorado. A primeira versão do Emule foi publicada no SourceForge no dia 6 de julho de 2002 e ainda não era um arquivo binário, ou melhor dizendo, um executável. A primeira versão, que tinha um setup como conhecemos, saiu no dia 4 de agosto de 2002 e a instalação dele é aquele famoso Next Install. Em 14 de setembro de 2002 foi implementado o confuso sistema de créditos. Por mais que muita gente tenha se beneficiado dele, não era qualquer um que tinha acesso. E já te adianto, se você odeia matemática, é melhor se preparar, pois não vai ter outro jeito de explicar isso sem fazer umas continhas. E relaxa que eu explicarei isso da forma mais fácil que eu conseguir já, aguenta aí. Ainda falando sobre o Emule, ele foi descontinuado pelos seus criadores originais em 2010, sendo a última versão oficial a 0.50a. E por mais que ele seja open source e qualquer um pode continuar mexendo nele, vários clones foram feitos por aí. Esses clones poderiam conter melhorias ou até mesmo vírus que pode destruir o seu computador, ou fazer algo pior, que é o roubo de dados. Pois é, vale muito mais a pena pegar um vírus que destrói o computador logo de cara do que ter seus dados roubados, como senhas de banco, cartão de crédito, caso você faça comprinhas na internet, e entre outras coisas, que eventualmente possam ser usadas para fazer chantagem no futuro. E nesse cenário era só abandonar o Emule e partir para outras alternativas, já que ele utiliza a conexão peer-to-peer, que é utilizada até os dias de hoje, mas irei explicar isso mais tarde. E além disso, ainda é possível utilizar esse programa, pois ele é sustentado pela comunidade, mas tem uns probleminhas que eu vou ter que falar isso já também. O sistema de créditos foi criado para ajudar as pessoas que mais enviavam arquivos para o Emule. Quanto mais imagens, áudios e vídeos que você mandasse, era melhor para você, pois o Emule tinha uma fila para baixar um arquivo, e quanto mais créditos você tinha, você conseguiria furar essa fila com o maior número de posições possíveis, e dependendo do arquivo, você seria o primeiro a baixar ele. E como o pessoal do Emule era esperto, você não tinha acesso a esses créditos, e com isso não tinha como fraudar esse sistema. O que restava era a única alternativa de enviar arquivos ou ter a paciência de esperar o download começar. E esses créditos eram calculados de duas formas. A primeira fórmula que era utilizada era o tamanho total de arquivos enviados vezes 2, dividido pelo tamanho de arquivos baixados. Ou seja, tudo que você enviou vezes 2, dividido por todo o valor de coisas que você baixou. E a segunda fórmula é a raiz quadrada do tamanho de todos os arquivos que você enviou, mais 2. E caso a quantidade de coisas que você tenha enviado para o Emule tenha um tamanho inferior ao de 1 mega, automaticamente o tamanho de arquivos enviados será igual a 1. E caso você não tenha baixado absolutamente nada, o valor de arquivos baixados será de 10. E deixarei o exemplo aí na tela para você ver com calma. E tem mais uma coisa que é interessante, na época você poderia ajudar um único amigo para poder baixar as coisas mais rápido, mas era só um. E se você colocar alguém e depois vocês parassem de se falar, por exemplo, já era, não tinha como trocar não. Mas isso funcionava no Brasil? Olha, eu não encontrei nenhum relato disso, então levo a crer que não. Até porque não era em todas as versões que isso funcionava, e sim, apenas em versões específicas. Além desse tipo de funcionalidade funcionar bem só lá pra fora mesmo. Outro detalhe interessante que dá para mencionar é o fato da conexão que o Emule utiliza ser a conexão peer-to-peer, que agora sim vou explicar o que ele é. A conexão peer-to-peer, quando nós traduzimos da melhor forma, significa conexão de ponto a ponto. Ou seja, um computador se conecta a outro computador. No caso do Emule, um computador primeiramente se conecta a um cliente, e a partir desse cliente ele pode baixar alguma coisa. Vamos supor que ele escolheu a música Me Encontra da banda Charlie Brown Jr. Esse computador vai tentar contato com outro computador que tem essa música e vai tentar baixar ela. Caso ele não consiga, ele vai tentar com outro computador e assim por diante. O lado positivo é que não depende de
um único servidor. Eventualmente, se um computador que tem a música ser desconectado, por exemplo, terá outro que terá essa mesma música para baixar. Dessa forma, evita o que aconteceu com o Mega Upload, por exemplo, já que não dá para recuperar absolutamente nada do que tinha lá. Outro ponto positivo é a privacidade na hora de baixar, e não confunda isso com anonimato, pois são coisas muito diferentes, pois o seu IP ainda é visível e rastreável, da mesma forma que o IP da máquina que hospedou a música. E guarde bem essa informação, que ela vai ser muito importante para os casos que falarei mais tarde. E em tempos atuais, essa conexão ainda existe com os torrents. Quando o download de um torrent acaba, normalmente aparece a mensagem de enviando seeds, que é quando o teu computador ajuda esse arquivo a ser baixado de forma mais rápida para outras pessoas, ou até mesmo para você no futuro, pois tem mais de uma máquina que ajudou esse arquivo a continuar existindo. E bom, agora vamos falar dos casos que eu citei agora há pouquinho, mas antes disso, eu preciso dar um alerta de gatilho. Se você passou por traumas na sua infância envolvendo abuso, recomendo que você só deixe o seu like e saia do vídeo, pois a partir de agora tocarei em assuntos mais pesados. E relaxa que eu não vou me sentir ofendido se você sair do vídeo, seu bem-estar vale muito mais do que qualquer outra coisa. Caso queira prosseguir, fique tranquilo ou tranquila que falarei da forma mais leve possível, para que não fique desconfortável. Bem, estava procurando sobre o Emule para fazer o roteiro e vi várias coisas. Gente falando que baixou muita música por ali, que descobriu que o amigo que é o machão do grupo tinha baixado NX0 ou outras músicas, como a música da Barbie, e entre outras histórias engraçadas. Além disso, também encontrei gente falando que o programa ainda está funcionando, o que não é uma mentira, já que ele é sustentado pela comunidade. Mas teve algo que me chamou a atenção, que foi a quantidade de notícias envolvendo pessoas que foram presas baixando coisas ilegais. E por motivos de YouTube, eu não vou poder falar nada além disso. E para falar sobre esse tema, eu vou mostrar duas operações policiais que aconteceram aqui no Brasil, onde em uma delas a Polícia Federal acabou se frustrando, pois poderia ter prendido muito mais pessoas. E a outra eu quero falar com o máximo de detalhes possível, porque realmente vale a pena. A primeira operação que eu quero falar vai ser a operação mais nova, que é a Operação Turco, que não tem nada a ver com a Turquia. O termo turco, com K nesse caso, é apenas um anagrama para o falecido Orkut. Mas beleza, o que isso tem a ver com o Emule? Simples, no Orkut tinha vários perfis que compartilhavam abertamente conteúdos criminosos, envolvendo pessoas pequenas, e uma boa parte desses conteúdos saíam de um lugar, que obviamente é de programas que são semelhantes ao Emule, ou até mesmo o próprio Emule. Só um adendo aqui, outros programas como Ares Galaxy, por exemplo, também eram utilizados para baixar esse tipo de conteúdo. Falo isso, pois se eu não cito essa informação, o vídeo vai dar a entender que isso acontece exclusivamente no Emule. E os usuários normais do Orkut, que utilizavam a rede comumente, acharam esses perfis e fizeram inúmeras denúncias, que para ser mais exato, foram 805 perfis denunciados, e a SaferNet tomou conta desse caso. Sim, a mesma SaferNet que apareceu naquela reportagem do Fantástico, quando falaram dos paneleiros do Discord. Inclusive, a SaferNet existe há quase 2 décadas. Mas voltando para o foco, esse caso tem um problema. Esses conteúdos estavam sendo propagados no Orkut, que na época era do Google, então precisaria entrar em contato com o Google, com mandado judicial, e os links dos perfis para que eles fornecessem os dados. O Google cooperou com as autoridades brasileiras e passou os IPs e também um HD de 30 GB, o que era muita coisa na época. E vale lembrar que isso aconteceu no ano de 2008, então isso realmente é bem impressionante. E com os IPs em mãos, teve que ter o trâmite jurídico para as empresas de telefonia passarem as informações que estão ligadas a esses IPs. E como resolveram na justiça, além de ter demorado muito, as empresas não quiseram colaborar com as investigações, pois mesmo se tratando de criminosos, na cabeça dessas empresas eles estariam perdendo clientes. Eu sei que parece mesquinho, mas infelizmente o mundo não é um mar de rosas. Com isso, de 805 perfis, apenas 10 pessoas foram presas, o que deixou a polícia e a SaferNet claramente frustradas. Mas tinha outra operação acontecendo em paralelo, que dessa vez a Polícia Federal foi resolver com as próprias mãos. Em 2007, um ano antes da Operação Turco, teve uma operação no Brasil chamada de Operação Carrossel. E ela surgiu pois antigamente, quando um brasileiro cometia um crime na internet, as autoridades estrangeiras notificavam as autoridades locais para que aqui fosse tomada uma providência. Então as autoridades daqui notaram que precisavam arregaçar as mangas para poder evitar com que eles passassem por essa humilhação toda vez que um brasileiro cometesse um crime. E você se lembra que eu falei na rede peer-to-peer, você se conecta a um outro computador? Fique sabendo que cada computador tem um IP que fica registrado em todos os aplicativos que está conectado à internet, além do modem, é claro. E mesmo que use VPN, o teu provedor sabe o que você fez antes de se conectar a ele, e a empresa que presta o serviço de VPN sabe o que você fez após se conectar ao serviço dela, pois o intuito desse tipo de VPN é possibilitar acessar conteúdos que não estão disponíveis
disponíveis aqui no Brasil, como episódios novos de uma série que está em um serviço de streaming que lança primeiro seus episódios lá para os Estados Unidos, por exemplo. E a empresa de VPN entrega todos os dados quando o mandado chega neles. Afinal de contas, eles não querem levar uma bucha por proteger alguém que supostamente esteja cometendo crimes na internet utilizando os seus serviços. Ah, mas eu uso o VPN que eu mesmo fiz. Vou fazer o quê? A nossa polícia não é boba, ela está ciente que existe essa possibilidade, e ela já sabe como lidar com situações assim. Então fica tranquilo que eles sabem muito bem o que estão fazendo. Tendo tudo isso em mente, eles desenvolveram uma ferramenta de monitoramento de conexões peer-to-peer. Caso alguém hospedasse ou baixasse material ilegal, seria facilmente rastreado. E não tinha conversa. A diferença para a Operação Turco, que dependia de outros atores como Google e empresas de telefone, foi gritante. Em 2007, teve 102 mandados de busca e apreensão, e em 2008 teve 113, o que foi chamada de Operação Carrossel 2. E obviamente tiveram várias prisões, mas infelizmente eu não consegui achar um número exato de prisões. E você acha que acabou? A internet é a rede mundial de computadores. A Polícia Federal descobriu que teve gente baixando esse conteúdo fora do país. Os países que apareciam nas reportagens da época eram Israel, República Tcheca, Japão, Senegal e Portugal. Pode ter acontecido em outros países também, disso daí eu não tenho a menor dúvida, mas pelo visto foram nesses que eu listei onde tinha o maior número de criminosos. E não é à toa que essa operação é considerada como uma das maiores do mundo quando se trata no combate desse tipo de crime. E se você gosta do Brasil, a hora de sentir orgulho é agora. E após esses contextos muito mais pesados, vamos falar um pouco da atualidade do Emule. Como disse anteriormente, o Emule está sendo mantido pela comunidade. Como não é a equipe original que está mantendo esse projeto, existe sim a possibilidade dele ser inseguro, até por conta de ser absurdamente fácil baixar algum vírus. Fora que é um programa que já está marcado pela Polícia Federal de forma correta, desde aquela época pelos motivos que eu acabei de falar. Então pra que diabo você vai querer baixar isso? E antes de finalizar o vídeo, quero fazer um agradecimento especial ao Craven the Raven, que tem um canal no YouTube que fala sobre histórias bizarras da internet, e também é um advogado especialista em direitos digitais. Então ele me ajudou com algumas dúvidas que eu tive sobre VPN e direito, pois eu sou uma meba quando se trata de leis. Por fim, gostaria de saber o que você achou do vídeo. Deixe seu comentário aqui que ele é muito importante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!